Boa tarde, começa agora a segunda edição do Agricultura BR. Olá, uma boa tarde para você, seja bem-vindo a mais esta edição. Hoje é quinta-feira, dia 10 de março, você vai ver com a gente aqui hoje. Bom, você vai ter informações sobre os relatórios apresentados nessa semana. Tem o relatório do Departamento de Agricultura americano, tem o da Conab, que hoje voltou a estimar a safra brasileira de soja acima de 101 milhões de toneladas. Você vai ver aqui hoje também como foram as exportações de café no mês de fevereiro feitas pelo Brasil. Os volumes somam alta em relação a fevereiro de 2015. Tem o relatório também do Departamento de Agricultura americano para soja e milho no Brasil, na Argentina, Estados Unidos e também em todo o mundo. E ainda nesta edição você tem informações ao vivo direto de Araguari, em Minas Gerais, onde acontece até hoje a Fene Café. Olha, tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo, tudo aquilo que você precisa saber a partir de agora no Agricultura BR. A Agricultura BR começa em destaque trazendo as primeiras informações do cenário internacional da soja, que ontem sofreu algumas informações importantes do mercado diante do novo relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos. Vamos agora direto acompanhar as negociações em Chicago, então, para a soja norte-americana, que hoje vem operando em campo positivo, mas a alta é bem pouco expressiva agora. Março opera 8 dólares 80 centes mais 75 por bushel, alta de 0,08%. Maio vem a 8 dólares 86 centes mais 75, com leve alta de 0,11%. Julho opera 8 dólares 92 centes por bushel, alta de 0,08%, enquanto a posição de agosto sobe agora 0,11% e vem negociada na posição mais alta do dia a 8 dólares 94 centes mais 50 por bushel. Vamos conferir então agora como é que estão os negócios com a moeda americana, o dólar que nas últimas semanas vem perdendo força, mas hoje operava em campo positivo. É que o Agricultura BR destaca agora, dólar comercial no Brasil, se vinha em campo positivo há alguns minutos, Juliana, situação agora se inverte e agora volta a cair. Recua 0,62% e é negociado a R$ 3,67 mais 4 neste momento. Tem o dólar caindo, o dólar também está recuando no mundo todo por conta de uma melhora nos valores pagos pelo petróleo. Olha, daqui a pouco a Juliana traz os destaques em relação aos números apresentados hoje pela Conab que trouxe sua estimativa para a safra de soja, mais uma vez, colocando lá para cima. Mas não foi só a Conab que divulgou números hoje. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística também trouxe esses números. O produtor rural eventualmente pergunta, muita gente questiona, até mesmo os colegas aqui no Canal do Boi, por que tem o relatório da Conab e do IBGE no mesmo dia, a apresentação na mesma data. É uma questão institucional, questão de governo, que definem por apresentá-los no mesmo período, ou seja, no mesmo prazo, que acontece sempre simultaneamente, mas a metodologia é diferente. A principal delas é em relação ao período analisado, no caso a Conab considera o ano safra, o IBGE considera o ano corrente comercial, portanto, a Conab considera a temporada 15-16, enquanto que o IBGE considera o ano corrente comercial, que é 2016. Além disso, tem as pesquisas de campo, a Conab afirma que tem os seus técnicos de campo que fazem as suas verificações em loco, além do controle estatístico. O IBGE trabalha com controle estatístico. E o IBGE reduziu um pouco a sua estimativa de produção de soja, caiu de pouco mais de 102
102 milhões de toneladas para 101 milhões e 800 mil toneladas. Além disso, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, nesta última quarta-feira, divulgou seu relatório de oferta e demanda e trazia ou confirmava sua expectativa ainda para o Brasil de 100 milhões de toneladas. Tinha uma expectativa que eles aumentassem a produção brasileira de soja, sua expectativa, mas ela permaneceu desta maneira. Vamos ver agora um comparativo a respeito do que acontece com a produção de soja brasileira. Nós temos aqui o gráfico mostrando a Conab, agora com 101 milhões e 200 mil toneladas. Daqui a pouco a Juliana traz os destaques para os números da estatal brasileira. O Instituto Brasileiro de Geografia traz um número de 101 milhões e 800 mil toneladas, eram 102 milhões e 700 mil, portanto cai 900 mil toneladas a expectativa do IBGE, e temos aqui também o Departamento de Agricultura norte-americano, que ontem voltou a confirmar a previsão de produção no Brasil de 100 milhões de toneladas. Bom, por aqui o Agricultura BR traz os destaques da previsão do tempo. Vamos saber como é que está a previsão, então, para o centro-oeste brasileiro. No caso do centro-oeste, Mato Grosso do Sul, que nós vamos falar ainda um pouco a respeito da sua expectativa de produção de acordo com a Conab, mesmo com as instituições locais aqui, como a ProSoja, apontando para uma safra que deve ser menor por conta das chuvas, a Conab estimou uma safra maior para o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul que está tendo várias tempestades, chuvas fortes no estado. Vamos saber com a Nadiara Pereira como é que fica a região e como é que fica a expectativa de produção para a previsão do tempo para a produção do Mato Grosso do Sul. Nadiara Pereira já está aqui conosco. Nadiara, previsão para o centro-oeste, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul tem recebido muitas chuvas. Qual que é a expectativa para os próximos dias? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. Nos próximos dias, expectativa de muita chuva em algumas áreas de Mato Grosso e também de Goiás. Mato Grosso do Sul ainda segue sob risco de temporais nesta quinta-feira, mas a partir de amanhã a chuva começa a diminuir, principalmente na metade sul do estado. Nesses próximos 5 dias, até o dia 14 de março, tempo mais seco aqui sobre a metade sul de Mato Grosso do Sul. Então, nestas áreas, as atividades no campo devem avançar bem, tanto a colheita da soja como também as áreas que estão plantando o milho. E por outro lado, chuva forte aqui sobre partes de Mato Grosso e Goiás, que podem comprometer essas atividades no campo. Em Mato Grosso, o tempo até melhora um pouco aqui no sudoeste do estado, mas nas demais áreas do interior, partes do noroeste e norte, tem previsão ainda para volumes expressivos de água por causa da formação de um corredor de umidade da Amazônia nos próximos dias, que deve trazer muitas instabilidades para o interior do país. Entre os dias 15 e 19 de março, vai continuar chovendo de forma mais significativa no extremo norte de Mato Grosso, e nas demais áreas são chuvas mais isoladas, com menor volume de água. Vai chover aqui sobre a metade sul de Mato Grosso, Goiás e norte de Mato Grosso do Sul, só que é uma chuva com baixo acumulado que não deve paralisar as atividades no campo. E do dia 20 ao dia 24 de março, chove sobre toda a região, mas de uma forma geral o acumulado de água deve ser baixo, então são aquelas pancadas que vão ocorrer alternadas com períodos de melhoria. Então a tendência é boa para os próximos dias, diminuição das chuvas, mas por enquanto umidade alta no solo aí para as áreas que estão plantando o milho. Eu volto com você, Fabiano. Tá certo, Nadiara, obrigado pela participação. Daqui a pouco ela volta com outros destaques para a previsão do tempo em todo o país. E olha, a gente destacava o que vem acontecendo no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul vai sofrendo bastante com as chuvas que têm trazido perdas fortes, principalmente também nas estradas que são responsáveis pelo escoamento da produção. Juliana. Do Mato Grosso do Sul, mas agora na questão dos valores praticados no país. Você acompanha comigo agora que o Mato Grosso do Sul tem um valor médio em queda para a soja. Essa situação ela é esperada mesmo, essa situação é real por conta da entrada da soja, né? Claro, do mercado. Nós estamos em pleno período de colheita. Além disso, tem o dólar. O dólar está desvalorizando. Você viu o dólar há pouco lá, R$ 3,67, o dólar comercial negociado no Brasil. Então, são alguns elementos
elementos que fazem com que a soja caia de preço no país inteiro. No Mato Grosso do Sul, a queda nos últimos 30 dias, pelo menos no comparativo até as 10 horas da manhã do dia de hoje, essa queda alcançava mais de 10,5%, é o que a Agricultura BR destaca agora. Você acompanha comigo então os valores médios para o Mato Grosso do Sul. Temos aqui Mato Grosso do Sul, valor por saca, no dia 10 de março agora, R$ 59,75 a saca de 60 quilos, 10 de fevereiro, R$ 65,50 a saca de 60 quilos, aqui representando uma queda de 10,75%. Vou mudar o cenário gráfico e agora para mostrar como é que está a expectativa de produção em Mato Grosso do Sul, porque se a ProSoja, sindicatos rurais, representantes da produção do estado apontavam já para uma safra de soja menor no estado, a Conab enxerga o cenário totalmente diferente, enxerga uma safra até maior no Mato Grosso do Sul. É o que a Agricultura BR destaca agora. Nós vamos ver aqui as projeções da Conab nas últimas temporadas. Observe que a temporada 11/12 eram 4.630.000 toneladas, 12/13, 5.810.000 toneladas, 13/14, 6.150.000 toneladas, 14/15, 7.180.000, fevereiro de 15/16, ou seja, o relatório que foi apresentado no mês passado, 7.580.000 toneladas, previsão da Conab agora aumenta em quase 200.000 toneladas, vem para 7.720.000 toneladas de soja. Essa é a expectativa atual agora da estatal brasileira, aumentando sua expectativa no Mato Grosso do Sul, mesmo com a chuva toda. Bom, agora sim a gente traz em destaque o Mato Grosso do Sul e os estragos nas estradas e pontes causados pelas recentes chuvas que atingiram o estado. Bom, este caos todo que acontece no estado de Mato Grosso do Sul, que inclusive eleva o nível dos rios e atinge inclusive casas nas cidades próximas a essas margens, tem causado muito prejuízo no escoamento da safra de soja. Aqui no estado já são vários os prejuízos contabilizados pelos produtores e os prejuízos também vêm acontecendo para os caminhoneiros que fazem o trajeto e pegam a soja nas lavouras para fazer o trajeto até os armazéns. Estes estragos que acontecem nas estradas e também em pontes têm trazido transtornos para os veículos e isso tem feito o frete no estado de Mato Grosso do Sul se elevar. Neste primeiro trimestre de 2015, o frete no estado já subiu 15% devido aos danos causados para os veículos e também devido ao aumento da rota que os caminhoneiros precisam fazer entre a lavoura e o armazém, já que precisam desviar dos caminhos tradicionais. Segundo o Sindicato dos Caminhoneiros do Estado de Mato Grosso do Sul, essa alta de 15% no preço do frete não resulta em aumento para o caminhoneiro, mas sim só cobre os prejuízos. Bom, ainda falando sobre este assunto, está acontecendo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Dinapec 2016 e durante o evento o governador do estado, Reinaldo Azambuja, comentou sobre os investimentos em infraestrutura nas rodovias do estado. Acompanhe. Durante a Dinapec, o governador do estado de Mato Grosso do Sul falou sobre as providências que serão tomadas para a melhoria das estradas e das pontes que estão prejudicando a colheita da soja no Mato Grosso do Sul. O governo disponibilizou um valor de 70 milhões, 40 milhões desses para as equipes que estão atendendo a emergência. Infelizmente, o volume de chuvas, que é o maior dos últimos 50 anos, faz com que a gente tenha um esforço concentrado, principalmente para liberar acesso. Hoje é impossível você fazer uma recuperação total, mas você está atacando os pontos críticos, atoleiros, locais onde caiu uma ponte, você construir um acesso alternativo. Atrasou um pouco a colheita, a chuva voltou, hoje teve algumas regiões do estado que tivemos chuva de novo, mas a gente está indo para o final já, e também com o atraso do plantio do milho safrinha. Então, o excesso de água, principalmente o encharcamento do solo, dificultou, mas a gente espera que nos próximos dias isso se normalize e aí sim entra uma equipe de recuperação dessas rodovias para dar condições de tráfego.
A gente realmente espera que as condições melhorem para o escoamento da safra aqui em Mato Grosso do Sul. Bom, por aqui a gente volta a falar a respeito da produção brasileira de soja. Você viu no início desta edição quais foram as últimas projeções apresentadas por órgãos oficiais, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, para a atual temporada. Bom, a Conab apresentou na manhã de hoje o seu 6º levantamento para a produção total de grãos e o destaque mais uma vez foi para a soja. A companhia voltou a estimar a safra acima de 101 milhões de toneladas, portanto, ela aumentou a sua estimativa em relação ao levantamento apresentado no mês de fevereiro. Bom, desde a primeira estimativa apresentada pela Conab para a safra 15/16, que foi em outubro do ano passado, a cada mês este número varia. Isso por conta das intempéries climáticas que pegam os produtores de surpresa. Desde o início da safra, a gente já viu vários eventos climáticos atrapalharem os trabalhos no campo. Teve a seca, a estiagem muito forte no estado de Mato Grosso, bem na época inicial da fase de plantio. Depois foram as chuvas fortes no Rio Grande do Sul, que atingiram o estado em dezembro. Teve a seca também no Mato Piba, que por enquanto também se perdura. E as recentes chuvas em Mato Grosso do Sul e também no Paraná, que contribuem negativamente para o andamento da colheita da soja. Vamos relembrar agora quais foram as últimas estimativas da Conab, todas apresentadas pela companhia ao longo destes últimos meses, para ver como que essa oscilação aconteceu. A primeira estimativa da safra de soja estimava uma produção na média de 100 milhões e 900 mil toneladas. No levantamento posterior, apresentado em novembro, a safra já deveria ser de 101 milhões e 900 mil toneladas, segundo a Conab. Em dezembro, a companhia estimou uma safra superior a 102 milhões, atingindo 102 milhões e 400 mil toneladas. Este foi o volume maior que a companhia estimou para a temporada atual da oleaginosa. Foi o mês que apresentou o maior volume estimado. A estimativa apresentada em janeiro já apresentou uma redução, indo para 102 milhões e 100 mil. E a do mês de fevereiro caiu bastante, veja só, caiu para 100 milhões e 900 mil toneladas. Foi quando a companhia acolheu todas as informações ditas pelas entidades produtoras de soja de todo o Brasil, mostrando que havia problema nos campos diante das questões climáticas. Enfim, o relatório apresentado hoje em março apontou o número de 101 milhões e 200 mil toneladas de soja. Entre os 6 levantamentos, houve uma variação de 1,5 milhão de toneladas do grão. Por aqui o Agricultura BR traz mais previsão do tempo. Agora a previsão do tempo para as regiões produtoras de café. Quem fala a respeito deste assunto é a Nadiara Pereira, que volta ao programa. Lembrando que as áreas de produção de café, principalmente no Sudeste, têm situações muito distintas. Norte de Minas, Espírito Santo tem dificuldade com chuvas, falta chuva. Tem alguma novidade em cima dessas regiões produtoras, Nadiara? Por enquanto não, Fabiano. A chuva mais forte ainda atinge os estados de São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro e algumas áreas do estado do Rio de Janeiro. Nesses próximos dias, a chuva até se espalha pelo interior do Sudeste por causa da passagem de uma frente fria, mas o Espírito Santo deve ser o menos beneficiado. Por enquanto, a umidade está muito baixa sobre o estado capixaba e também sobre o norte mineiro. O índice chega abaixo de 10%. Já nas demais áreas da região, solo bem mais úmido, não faltou chuvas durante este verão. Agora, para os próximos dias, o aumento das chuvas deve acontecer aqui entre o norte de São Paulo, Rio de Janeiro e interior de Minas Gerais. As áreas mais atingidas devem receber pelo menos 70 milímetros. Então, essa chuva até avança mais para o interior de Minas Gerais, mas não chega a atingir as áreas que estão com maior déficit hídrico no norte mineiro e também no estado capixaba. Nestas áreas até chove, mas é uma chuva muito isolada e com baixo acumulado que não recupera a umidade do solo e nem as perdas das lavouras de café, que por causa do tempo muito seco e quente já começaram a colher um pouco mais cedo aí nas áreas produtoras de café Conilon. Em algumas áreas do estado de São Paulo, a chuva também diminui, principalmente no sul e oeste do estado. Durante o próximo período, entre 15 e 19 de março, a chuva perde intensidade, sobretudo sobretudo o sudeste. Ainda há previsão de pancadas de chuva aqui sobre o interior da região, mas o volume será muito baixo, indicando que neste período teremos maiores períodos de melhoria e chuvas mais isoladas. Durante o período que vai do dia 20 a 24 de março, a chuva se espalha por todo o sudeste, inclusive atinge o norte de Minas Gerais e o estado do Espírito Santo.
mas o volume de água deve ser muito baixo e essa já é uma tendência. A partir do final do mês de março, com a entrada do outono, a diminuição das chuvas deve acontecer sobre grande parte do interior do Brasil e o mês de abril já deve ser marcado aí por tempo mais seco, também sobre o sudeste. Fabiano. Obrigado, Nadiara. Daqui a pouco ela retorna com outras informações. E, aliás, depois do intervalo, nós vamos ter outros destaques também para o cenário do café. E é isso mesmo. O próximo bloco tem as exportações de café feitas pelo Brasil no mês de fevereiro, que tiveram um saldo positivo. Ainda hoje, as projeções do Departamento de Agricultura americano para a produção de soja e milho em todo o mundo. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Feitas pelo Brasil no mês de fevereiro, que somaram quase 2.800.000 sacas de 60 quilos entre café verde e café industrializado. Esse volume foi positivo, ele subiu 1,5% na comparação com as exportações feitas em fevereiro de 2015, mas ficou dentro da média das últimas 3 temporadas. Vamos aos números agora, então, apresentados hoje pelo Conselho Nacional do Café, o Secafé, que trouxe os números mais detalhados para a gente. Você viu ali que o total somou 2.785.000 sacas de 60 quilos. No que diz respeito ao café verde, que é o café em grão vendido, ele in natura, o café arábica representou 2.434.000 sacas de 60 quilos, apontando uma alta de 9,3% em relação às exportações de arábica feitas em fevereiro de 2015. Já o grão robusta teve um número bastante baixo. Foram negociadas no mês apenas 67.000 sacas do grão, o que representou uma queda expressiva de 73,3% sobre as exportações de robusta feitas em fevereiro de 2015. Já a gente vai explicar um pouquinho mais sobre este assunto quando a gente tratar do indicador robusta. Mas antes, vamos continuar trazendo os números das exportações de fevereiro. Então, agora no que diz respeito ao café industrializado, que também teve um número positivo. Veja só, os grãos torrados e moídos somaram 1.792 sacas de 60 quilos, que representou uma queda de 31,2% em relação a fevereiro do ano passado. Mas o café solúvel, esse foi um número também que surpreendeu o mercado positivamente. Foram negociadas no mês 281.205 sacas de 60 quilos, representando uma alta de 7,8% em relação ao que acontecia em fevereiro do ano passado. Para o Conselho Nacional do Café, estes volumes embarcados em fevereiro mostram a eficiência dos produtores brasileiros que conseguiram manter o bom nível de produção, mesmo em meio a condições climáticas desfavoráveis. Portanto, o setor produtivo do café, confirmando que foram sim números positivos diante de uma safra não tão boa assim. Bom, por aqui a gente segue falando de café. Vamos agora trazer em destaque o café Conilon aqui no Brasil para saber como foram os negócios no dia de ontem. Acompanhe comigo na sua tela os valores negociados no estado do Espírito Santo, que ontem voltaram a registrar mais uma baixa. A saca de 60 quilos ficou negociada no estado a R$ 354,57, anotando mais um dia de baixa de 0,76% no acumulado de um dia para o outro. Já no mês de março, como um todo, a queda somou 5,16%. Esse valor aí de R$ 354,57 é o mais baixo para o café Conilon desde o dia 1º de outubro. Por aqui a gente confere mais cotações agora para o café Conilon no Espírito Santo. Vamos
Vamos ter umas referências internacionais para o café Conilon, negociado no Brasil. Vamos saber como é que estão os negócios com o café Robusta lá em Londres, Bolsa de Londres, plataforma Life, é o que o Agricultura BR destaca agora, e com queda forte. Posição de maio perde 1,19%, negociado a $1.403 a tonelada. Julho perde 1,10%, $1.433 por tonelada. Setembro recua agora 1,42%, negociado a $1.453 por tonelada. Hoje um dia de queda mais expressiva para o café Robusta na Bolsa Europeia, na Bolsa de Londres. E não é só para o mercado futuro do café Conilon que os preços vêm em baixa nesta quinta. O café negociado na Bolsa de Nova York, que é a variedade arábica, também vem sofrendo pressão. Vamos aos números de hoje, então, para esta variedade, queda de 1% para a posição de mais curto prazo. Negócios agora $1,19 mais 60 por libra-peso, queda de 1,03%. Bom, apesar da queda que a gente vê hoje, lembrando que acontecia na semana passada, as cotações eram muito mais baixas, chegavam a $1,11 para a posição de março. Portanto, de uma semana para outra, a gente já enxerga essa recuperação. Posição de maio cai agora 0,93% e negocia o café arábica a $1,21 mais 20. Julho vem a $1,23 mais 20, com queda de 0,84%, enquanto a posição de setembro cai 0,59%, também negativa a $1,25 mais 30 por libra-peso. Vamos saber agora se essa queda de hoje lá no café em Nova York, café arábica negociado na Bolsa norte-americana, se ela apresenta algum tipo de queda também aqui no Brasil. Normalmente o reflexo é direto, é o que a Agricultura BR destaca agora. Vamos saber como é que estão os negócios na Bolsa Paulista. Olha só, não dá para ter muita referência porque o número de contratos é baixo. Posição de março só tem 10 contratos, opera no campo positivo, mas são apenas 10 contratos, negociados a $136,50 por saca. Setembro vem já com uma expressão maior, 880 contratos, e esse reflete um pouco do que acontece em Nova York hoje. Perde 0,88% e é negociado a $145,95 por saca de 60 quilos. Negócios lá na Bolsa Paulista para o café, como tem sido tradição já nos últimos 2 anos, muito devagar, muito fracos os negócios, hoje vindo em queda, a única posição que tem um número mais expressivo de contratos. Olha, e falando sobre o café, essa semana contou com uma grande feira, FENICAFÉ, na sua 21ª edição. Essa aqui é a maior feira que reúne informações, tecnologias, principalmente para a irrigação de café. Traz 3 eventos em paralelo e hoje já chega ao seu último dia. É isso mesmo, a FENICAFÉ acontece em Araguari, interior de Minas Gerais. E quem está fazendo a cobertura completa para a gente do evento aqui para o Agricultura BR e para os demais programas do canal do Boi é Walter Puga Júnior. Vamos voltar ao vivo para lá então para falar com ele em mais uma edição. Oi Puga, boa tarde para você. Hoje já é o último dia de evento. Como que está sendo tudo por aí? Boa tarde, Juliana. Boa tarde a vocês. Nós transmitimos ao vivo aqui de Araguari, do Triângulo Mineiro, onde ocorre o encerramento daqui a pouco da FENICAFÉ. Mas antes do encerramento, nós teremos uma palestra importante de um dos pesquisadores mais conhecidos dos cafeicultores do Brasil, que é o professor Roberto Santinato. Ele é da Fundação Procafé, que daqui a pouquinho, às 14 horas, vai falar sobre nutrição pós-colheita do café e relações com a fitossanidade.
Bom, professor, qual é o recado? Depois de 21 participações na Fenicafé, discutindo nesse simpósio a importância da irrigação para a cafeicultura e dos cuidados com os tratos culturais, qual é a mensagem daqui a pouquinho para os cafeicultores? Bom, nossa mensagem, nós vamos tentar levar aos cafeicultores as tecnologias que existem hoje, sempre após colheita. Pós-colheita é sempre o reinício de um outro novo ano agrícola, onde nós temos que tomar cuidado com a parte nutricional e ligada a essa parte nutricional, evidentemente que nós temos uma fitossanitária. Então, sempre que uma planta sai de uma colheita, ela sai depauperada, de certa forma, com algumas deficiências. Então, o pós-colheita, que a gente fala, os tratos culturais, fitossanitários e nutricionais da pós-colheita são importantíssimos para você ter um novo ano de produtividade, ok? Então, a gente está trazendo resultados aqui dos campos aqui da Aço Patos, de Patos de Minas. Ele já tem 4 anos de pesquisa lá, aqui da Araguari, da ACA, que nós estamos com 8 anos de pesquisa, e da Capal, que nós estamos com 12 anos de pesquisa. Esses campos estão unidos ao Procafé, que é a Fundação Procafé de Varginha, que coordena, de uma forma geral, toda a cafeicultura nacional. O senhor acompanha grandes plantações de café também, não só pequenos e médios produtores, inclusive fora do Brasil. Café evoluiu muito nos últimos anos, professor? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu comecei muito cedo, né, no café, por volta dos anos 70. Existia um plano do governo na época de renovação cafeeira e ele foi executado. Se gastou 2 bilhões de dólares na época e nós plantamos cerca de 2,5 bilhões de cafeeiros naquela época. E de lá para cá fomos trazendo mais e mais tecnologia. Basta dizer que quando começou esse projeto em 1970, nós tínhamos um fungicida no Brasil. E hoje nós temos uma gama enorme de produtos e de serviços que fizeram essa cafeicultura sair daquela época de 8, 10 sacos por hectare para uma produtividade que não podemos chegar até 60, 70 sacos por hectare. É um avanço ímpar. Ímpar, não existe no mundo. E aqui na nossa região aqui do Cerrado, então, ela é mais ainda top de linha, porque aqui se pode fazer praticamente tudo com as máquinas, né? Em relação a custo de produção e preço, os custos também subiram muito, professor, nos últimos anos? Os custos sobem. De uma certa forma, a mecanização fez que houve uma redução de custo da mão de obra, o que não ocorre em outras regiões, por exemplo, na Zona da Mata, que a mão de obra é bastante intensa. No Cerrado, essa mão de obra é menos utilizada. E, de uma forma geral, também, quando existem essas crises financeiras, e como agora recente, que nós saímos de um dólar de 2,50 para 4, qualquer coisa aí, é evidente que os produtos que são importados, as matérias-primas que são importadas e as moléculas importadas, elas tendem a subir. Então, vai haver um aumento de custo que nós estamos calculando aí na faixa até de uns 20%, tá certo? A perspectiva para o futuro é boa para o café? O senhor também acompanha o mercado. O senhor é um pesquisador, mas o senhor acompanha o mercado. Perspectiva é boa para o café? É boa. Nesses 2 últimos anos nós tivemos condições climáticas bastante adversas. E o ano passado também. Tem muita gente hoje que acha que a produtividade vai ser mantida normal. Não vai, né? Nós vamos ter uma produção nacional que não é elevada. Talvez chegue aí nos 50 milhões de sacos. Acredito que nem vai nisso chegar. E os preços aí, com a elevação do dólar também, devem se manter aí nessa faixa de 450 até uns R$500. E os cafés especiais pode pegar aí até uns R$600 por saca, né? Bom, você acaba de ouvir o professor doutor Roberto Santinato, da Fundação Procafé. Perspectiva boa para o café na visão do professor, que já tem aí pelo menos 2 décadas de conhecimento profundo no mercado do café. Agradeço a participação conosco aqui do professor Santinato. Vamos encerrando esta entrevista. Voltamos ao programa. Roberto Puga, obrigada pela participação, obrigada ao doutor também pelas explicações por aqui. Bom, e como a gente está falando ainda em café, olha, o Conselho Nacional do Café e a Comissão Nacional do Grão da CNA divulgaram uma nota de repúdio a um levantamento apresentado por uma companhia da Dinamarca que prejudica a imagem do setor cafeeiro do Brasil. Saiba mais na reportagem de Raíssa Lomonte.
O Conselho Nacional do Café, o CNC, foi a público repudiar o relatório Café Amargo, publicado pela ONG dinamarquesa Danwatch, que denigra a imagem da indústria cafeeira do Brasil. O documento faz acusações ao setor, especialmente no que diz respeito às condições de trabalho. O presidente do CNC, Silas Brasileiro, disse que a entidade não foi procurada pela ONG dinamarquesa em nenhum momento e que esse tipo de medida tem, na verdade, fins comerciais. Então pegaram alguma coisa que é exceção e colocaram como uma regra geral, comprometendo assim, junto ao mercado europeu, a produção de café do Brasil. Nós sentimos que isso é inteiramente comercial, porque o Brasil produzindo hoje 50 a 52 milhões de sacas de café. Para o próximo ano, vamos repetir uma safra igual ou maior. Então, nós estamos, sem dúvida, colocando uma vanguarda no fornecimento e eles querendo frear o crescimento do Brasil, que trabalha com a ciência, com a pesquisa, com o conhecimento tecnológico, acharam essa única forma, que é uma forma comercial. Nada mais do que isso. Não há outro interesse, não há nenhum interesse em proteger o trabalhador, porque se houvesse esse interesse, teria nos ouvido. São mais de 8 milhões de empregos em toda a cadeia produtiva no Brasil. E além de desmentir o relatório dinamarquês, o Conselho Nacional do Café lembra que, de acordo com a Fundação Walk Free, o Brasil tem o menor índice de trabalho escravo entre todos os países produtores de café. Se pegar o trabalhador de uma maneira geral, nós estamos à frente, inclusive, da própria Alemanha. Hoje, nós temos como referência Estados Unidos, que tem uma legislação também muito rigorosa, sistema de escravidão que aconteceu no passado, então eles adotaram esse sistema. Mas tirando os Estados Unidos, nós estamos à frente de qualquer outro país. E na produção de café, imagina comparar o Brasil com a Colômbia. Lá trabalha a criancinha, lá trabalha a esposa, trabalha aquela senhora que efetivamente não tem outra coisa para fazer, estão nas lavouras com sua cestinha colhendo café. Vai para o Vietnã, não tem nenhuma legislação, de forma nenhuma, nem salário mínimo, nem de horário de trabalho, e muito menos de carteira e garantia ao trabalhador. E assim sucessivamente. Então, se tem um país que produz realmente com respeito ao trabalhador, é o Brasil. Raíssa Lomonte para o SBA. E no próximo bloco você tem informações a respeito do último levantamento da Conab no que diz respeito à safra de milho. Tem relatório também do Departamento de Agricultura americano para o milho nas principais regiões produtoras do mundo. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Agricultura BR de volta e agora com destaques para o cenário do milho. Então você vai ter milho a partir de agora em várias versões, com informações diferentes aqui no Agricultura BR. Eu começo trazendo o destaque do dia. O destaque do dia é o seguinte: o sexto levantamento da Conab trouxe números importantes para a produção brasileira. Nesses números relevantes, alterou a produção brasileira, ou pelo menos a expectativa de produção para a projeção da própria Conab para a segunda safra nacional e principalmente para a safra cheia, a safra total. Houve ampliação, portanto, naquilo que a Conab espera da produção brasileira. Então, pensando nisso, a equipe da Agricultura BR fez dois levantamentos diferentes, utilizando a base de dados da Conab, com o que ela trazia de expectativa até fevereiro deste ano e agora no mês de março. Começando então pela safra cheia, então safra brasileira das últimas safras e principalmente a temporada 15-16. Você observa que a temporada cheia 11-12 eram 72 milhões 980 mil toneladas, 12-13, 80 milhões 760 mil, na 13-14, 80 milhões e 50 mil toneladas, 14-15, 84 milhões 670 mil. Em fevereiro, nós tínhamos aqui a previsão de produzir 83 milhões 340 mil toneladas, ela é ampliada em menos de 200 mil toneladas agora, vem para 83 milhões 510 mil toneladas. Você tem aqui o levantamento que mostra os dados que a Conab divulgou agora recentemente, o último dado na última coluna lá, 83 milhões 510 mil toneladas. A Conab tem sistematicamente aumentado a sua expectativa de produção aqui no Brasil, apostando, claro, como todo mundo, que a segunda safra brasileira, todo mundo quer prever que a safra de milho será maior, aposta na segunda safra. É importante lembrar que essa segunda safra já é cultivada fora da janela ideal e pode
pode haver sim problemas com essa safra, é o que todo produtor rural diz, todo sindicato, toda associação, de que perderam a janela ideal porque houve atrasos para a semeadura de soja, houve atraso, já havia atraso para a colheita de qualquer maneira, o atraso ficou maior ainda em alguns estados por conta da chuva. E agora com 83.510.000 toneladas, a Conab aproxima bastante a sua previsão de produção ao do Departamento de Agricultura americano, que espera que o Brasil produza 84 milhões de toneladas. Mais um destaque agora, a segunda safra brasileira, porque teve alteração. Segunda safra é onde que a Conab aposta que vai haver uma diferença um pouco maior. Então, aqui nós temos a segunda safra nas últimas temporadas, 11, 12, 39 milhões e 110 mil, 46 milhões e 180 mil na 12 e 13, 48 milhões e 400 mil na 13 e 14, 14 e 15 com 54 milhões e 590 mil, 54 milhões e 990 mil toneladas era estimativa até fevereiro, portanto, no mês passado, da temporada 15 e 16, e agora março traz um número de 55 milhões e 280 mil toneladas. O Brasil, evidentemente, só pode crescer a sua produção nesta segunda safra e a Conab coloca os seus números nessa situação. Então, amplia a produção em segunda safra e, com isso, a produção geral do país para o milho. E no que diz respeito aos preços, o momento é muito positivo para o valor da saca negociada de milho aqui no Brasil, tanto no mercado físico quanto no cenário no mercado futuro do grão. A gente vai dar uma olhada agora nos negócios do milho na Bolsa de São Paulo, a Bolsa Paulista, porque a posição de mais curto prazo já caminha para negociar a saca por R$ 47. É isso mesmo, vamos aos números de hoje então. Você vê o milho operando em alta para as posições de 2016. Posição de março tem agora 290 contratos e vem a R$ 46,80 a saca. A posição sobe 0,75% em relação ao ajuste anterior, que foi de R$ 46,45. Essa é a posição que negocia a saca de milho no valor mais alto, quase chegando já a R$ 47. Maio opera agora a R$ 44 a saca, com alta de 0,59%. Essa é a posição com maior número de contratos negociados. Enquanto isso, setembro vem agora a R$ 36,17 a saca, com alta também, mas uma alta um pouco menos expressiva, que atinge agora 0,44%. Por aqui a Agricultura BR, então, traz mais destaques agora para mercado físico nacional, preço médio do milho praticado no Brasil. Vamos saber, então, como é que os principais estados brasileiros têm colocado as médias de valores e como é que essas médias estão sendo praticadas em todo o país. A alta, nos últimos 30 dias, chega a 6,11% para o milho. O milho vai ignorando, né? O milho, os negócios com milho aqui no Brasil, vai ignorando qualquer outro fator externo. Outro fator externo que eu posso citar é o dólar, por exemplo. Apesar do dólar ter uma influência muito forte sobre qualquer produto de exportação, a demanda por milho é tão elevada e a escassez de milho, os estoques brasileiros foram ao chão, foram ao piso agora entre a temporada 14-15 e a 15-16, como a demanda é muito elevada e a oferta é muito pequena, não tem jeito, o milho sobe mesmo, o mês de março vem com milho com valores históricos e isso faz com que tenha realmente um descasamento de preços pagos nos portos, essa é uma citação que é sempre feita pelos produtores, também está sendo descasado às vezes pelo preço médio lá de Campinas, o preço médio em Campinas está em 44, 45, é uma das referências, e você vê o preço praticado também em bolsa, aqui no Brasil, na Bolsa de São Paulo, chegando a mais de R$ 46. Vamos ver a média nacional, porque a média nacional ganha todo dia. São 8 estados brasileiros, aí são os principais produtores, a mínima e a máxima diária sendo considerada diariamente, os valores de 30 dias atrás até as 10 horas da manhã de hoje. Então, nós temos aqui, no dia 8 de fevereiro, R$ 37,37, no dia 10 vem para R$ 37,62, R$ 37,56 no dia 15 de fevereiro, entrou o mês de março já R$ 38,94, temos aqui o valor de R$ 39,56 no dia 9, portanto ontem, hoje às 10 horas da manhã, esse valor já vinha para R$ 39,65 e ainda tem muito dia de negociação pela frente, milho segue ganhando força no cenário brasileiro.
Em destaque agora o cenário internacional do milho. Ontem, como você bem sabe, foi dia de apresentação de relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o chamado Relatório de Oferta e Demanda, que apresenta as condições de grãos para todos os países produtores de grãos do mundo. No caso dos Estados Unidos, no que diz respeito à produção de milho, o mercado esperava que este relatório trouxesse uma elevação nos estoques de passagem do cereal do país ao fim da temporada. Mas isso não aconteceu e acabou sossegando o mercado, não causando reações negativas. A gente vai rever agora quais são os números para a safra de milho dos Estados Unidos, números estes apresentados ontem para você de casa acompanhar aqui com a gente. Produção norte-americana de milho, então, estimada pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, é de 345.490.000 toneladas do cereal, isso na safra 2015-2016, que já foi totalmente colhida pelo país. Os Estados Unidos é o maior produtor de milho do mundo, ele lidera disparado esta produção, representa cerca de 1/3 de todo o milho produzido no mundo. O que diz respeito aos estoques, a primeira coluna, você vê o volume de 46.670.000 toneladas. Este é o volume que o país deve ter ao fim da safra 2015-2016, na passagem de uma safra para outra. E é este volume que o mercado esperava que houvesse uma elevação, uma nova elevação, aliás, que poderia baixar mais uma vez os preços no mercado. Mas este número não foi confirmado para cima, ele se manteve inalterado. Já na terceira coluna, você acompanha o volume de exportação do milho norte-americano. Você vê que eles produzem muito milho, mas exportam pouco. Isso é porque o país consome muito milho para a criação de animais. As exportações do país estão estimadas em 41.910.000 toneladas, portanto, números que não trouxeram nenhuma novidade para o cenário internacional nos Estados Unidos e, com isso, não impactaram no mercado. Bom, e por aqui o Agricultura BR segue falando dos números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e esse relatório surpreendeu até de maneira positiva que se tinha uma previsão de estoques maiores nos Estados Unidos, ele acabou não confirmando isso e também não confirmou aumento para estoques internacionais. Pelo contrário, os estoques foram levemente reduzidos, os estoques mundiais de milho, e a produção de milho também teve uma leve redução. É o que o Agricultura BR destaca agora. Vamos ver como é que fica a produção internacional, estoques internacionais, de acordo com a visão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. É o destaque de agora. Temos aqui os estoques de milho mundo. Você observa que os estoques em fevereiro eram estimados aqui, ele vem estimado em 208 milhões e 800 mil toneladas. Eu vou pedir para voltar aqui, tem um erro no gráfico. O que acontece? Ele foi estimado agora em 206 milhões e 200 mil toneladas. Teve uma redução para os estoques internacionais de milho. Então sai de pouco mais de 208 milhões de toneladas, vem para 206 milhões e 200 mil toneladas de milho. Já a produção de milho no cenário internacional também teve alteração, é o que a Agricultura BR destaca agora. Pode trazer aqui então produção de milho no cenário internacional, produção mundial teve também uma leve redução, de acordo com os números que foram apresentados ontem pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Ele mostra a seguinte situação. Você vê que fevereiro tinha uma estimativa de 970 milhões e 80 mil toneladas, março 964 milhões 640 mil toneladas. Portanto, ligeira redução para os estoques, uma redução que chega quase a 2 milhões de toneladas. Em relação à produção internacional, ela fica em 3.360.000 toneladas, a redução da produção de milho, o que pode, ontem o cenário em Chicago não chegava a se alterar muito, Juliana, inclusive só o mais curto prazo fechou em alto, mas as demais posições fecharam em ligeira baixa. Como é que estão os negócios hoje? Hoje o cenário já é positivo para a maioria das posições, Fabiano, pelo menos todas as de mais curto prazo, as do ano de 2016. Mercado do milho hoje reage positivamente, então, a essas informações divulgadas ontem de menos cereal no mercado. Vamos acompanhar os negócios então em Chicago. Veja comigo, milho negociado por lá, operando em alta. A posição de março já vem a $3,60 mais 75 por bushel, alta de 0,48%.
1%. As posições não operam no patamar de 3,60 já há alguns dias. Maio vem a $3,62 com alta de 0,69%. Julho, $3,66 mais 75 por bushel, alta de 0,61%. Enquanto a posição de setembro, Fabiano, sobe agora 0,54% e é negociada em Chicago a $3,72 por bushel. E no próximo bloco tem mais destaques direto da Fenicafé, que acontece em Araguari, Minas Gerais. E tem importantes levantamentos sobre a produção de soja, tanto aqui feito pela Conab, números da Conab, números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ainda nesta edição. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Esta tem sido uma semana bastante movimentada para o agronegócio nacional, com várias feiras acontecendo em várias regiões do país. Acontece em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, desde segunda-feira, a Expo Direto Cotrijá, uma das maiores feiras do Brasil. Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, acontece a Dinapec. Em Ribeirão Preto, São Paulo, tem também eventos sobre confinamento. E em Araguari, Minas Gerais, está acontecendo até hoje a Fenicafé, uma grande feira voltada para a cafeicultura nacional. Tá certo, você acompanha tudo isso aqui pelo canal do Boi. E agora vamos para a Fenicafé, vamos até Araguari, está lá o Walter Pulga. E Walter Pulga, ele que conhece muito de café, recebe agora também mais um especialista para falar a respeito da produção. Fenicafé, que encerra hoje, sempre traz e trouxe informações importantes para o cafeicultor. Pulga. Bom, Fabiano, eu tenho aqui ao meu lado André Fernandes. André Fernandes é pró-reitor da Universidade de Uberaba, da Uniub, e foi o responsável por organizar a Fenicafé, o simpósio de café, o encontro dos cafeicultores do Cerrado. E ele é especialista em água e solo, conhece bem irrigação e irrigação em café. André, se nós tivermos que fazer um resumo do que restou deste movimento todo, uma mensagem, resumindo, o que sobrou desses debates todos, foram 3 dias de debate, o que você diria para o produtor rural? Primeiro, vou falar que é uma satisfação estar aqui com vocês, né, nos apoiando nesse evento, e é um evento que já tem há 21 anos, eu participo desde a primeira edição, e a gente está percebendo o crescimento, principalmente da área irrigada de café no Brasil. E hoje a gente só tem 12% da área irrigada, só que isso representa quase 30% da produção de café no Brasil. E a gente está vendo que os produtores rurais, os cafeicultores, estão cada vez mais procurando tecnologias para irrigar suas lavouras. Porque é uma forma interessante de reduzir, minimizar os riscos com a atividade. Que a gente está vendo esse cenário aí de mudanças climáticas globais aí, e isso foi bom para um lado, para aumento de preço do café, e muito ruim para o outro, porque o pessoal não tinha café para entregar. E nesse cenário todo de cafeicultura com muito pouco ainda irrigada, isso repercutiu no aumento do preço. E uma busca muito grande por informação em tecnologia de irrigação. Por isso que esse evento, que é um evento específico de irrigação na cafeicultura, já é um dos maiores do Brasil em termos de evento de café. Nesses 3 dias de evento aqui batemos de novo o recorde de inscrições, apesar da crise que o país está vivendo. E a gente dividiu esse evento em 3 grandes momentos. O primeiro dia mais relacionado à conjuntura econômica do café no Brasil e no mundo, relacionado a consumo, ao que vai acontecer com os produtores de café nesse cenário aí de 10, 20 anos. É muito difícil falar, mas a perspectiva é muito boa em termos de preço, e isso é o que mantém a cafeicultura. Também nesse primeiro dia falamos de produção sustentável de café, principalmente voltado aqui para a nossa região, que é Cerrado Mineiro, e trouxemos aí palestrantes aí nacionais e internacionais para falar disso, e grandes produtores, né, e pequenos, médios produtores. No segundo dia, que é o dia
talvez mais importante, porque é um evento de irrigação, a gente fez o dia inteirinho de irrigação de café, falando de uso de nutrientes na água, uso racional da água e da energia na cafeicultura irrigada. E aí esse é o dia específico do Simpósio Brasileiro de Pesquisa em Cafeicultura Irrigada. Também não tinha lugar lá embaixo para o pessoal ficar, lotou os auditórios, porque o interesse do pessoal é muito grande. E o último dia, a gente falou mais, não especificamente de irrigação, a gente falou de todos os outros aspectos que são importantes para o cafeicultor, que é manejo de defensivo, que é uso de micro-organismos do solo para aumentar a produção do café, a queda de frutos chumbinho, fisiologia do cafeeiro e, por último, a nutrição no pós-colheita de café. Então, esses assuntos muito técnicos e também com uma participação ativa de produtores. É um evento muito interessante porque traz muito produtor rural e a gente tem que fazer pesquisa, tem que trazer informação para o final da cadeia, que é o produtor rural. Então é por isso que é um evento que traz muita satisfação para a gente, uma participação muito grande de produtores. Resumindo, uso racional da água é o que ficou marcante neste 21º evento, a FENICAFÉ. Utilizar água com critério é uma preocupação do produtor? Sim, nesses últimos 2 anos foram anos complicados em termos de clima, pela seca, por um déficit hídrico intenso. Em algumas regiões, o problema foi tão grande que mesmo tendo irrigação, os rios secaram, os açudes secaram, aí não tinha como tirar. Então, a intenção, que foi muito discutida nesse evento, é usar técnicas de manejo racional para que essa água não falte, e também que o produtor rural, o cafeicultor, seja um produtor de água dentro da sua propriedade. Que ele represe, fazer represa não é crime, ele tem que ser um produtor de água dentro da sua fazenda e para isso ele tem que armazenar essa chuva, a água tem que infiltrar na propriedade para abastecer os aquíferos subterrâneos e também açudes, aí, rios superficiais, para que ele tenha água na época da seca. Então, o produtor rural ele tem que estar consciente disso. Só que a legislação ambiental, os órgãos ambientais têm que nos deixar fazer isso, como os grandes países de agricultura desenvolvida no mundo fazem, como os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quem produz água, quem faz represa não é bandido. Aqui, ainda alguns pensam que é bandido. Então, a gente tem que pensar nisso, o uso sustentável, mas se a legislação ambiental nos permitir. Bom, você ouviu o recado do organizador da FENICAFÉ, um dos responsáveis por esse evento, que é um dos mais importantes da cafeicultura nacional, André Fernandes, que é pró-reitor da Universidade de Uberaba e é diretor da comissão organizadora da 21ª FENICAFÉ. Nós encerramos por aqui a nossa participação da FENICAFÉ, Fabiano, Juliana, eu encerro a nossa participação agora, eu volto sinal para Campo Grande. Tá certo, Pulga, muito obrigada pela cobertura aqui no Agricultura BR e todo o canal do Boi. O Pulga encerra por aqui, então, a sua entrada e bom retorno, então, para São Paulo. Bom, e lembrando que você que não acompanhou todas as entrevistas feitas pelo Pulga na FENICAFÉ, você pode acessá-las através do YouTube. É só encontrar o canal do Boi no YouTube, lá você pode assistir todas as entrevistas na íntegra. E por aqui a gente continua falando de feira, porque nós temos também participação e cobertura completa na feira que acontece em Nome Toque, Expo Direto Cotrijal. Nós vamos acompanhar agora uma reportagem da Viviane Lara, que fala sobre produção de milho, soja e trigo também. Após 2 safras frustradas do trigo, o cenário para 2016 é de otimismo. Nós vamos conversar agora com o Ricardo Castro, da Embrapa Trigo. Ricardo, a previsão de clima favorável para o trigo, né, é um fator muito decisivo para a próxima área plantada, né, da cultivar. Exatamente, como você falou, a gente vem de 2 anos mais desfavoráveis, com um clima, muita chuva na colheita e série de outras adversidades que vieram a prejudicar expressivamente a nossa safra, mas depois de uma safra boa de verão e com uma expectativa de um clima mais favorável para o inverno, tende a incentivar, né, o produtor a plantar também o trigo. E tem um otimismo em relação a essa, que tinha uma tendência de redução, a não reduzir tanto a área ou a manter até, né, aumentar um pouquinho em relação ao ano passado a área de trigo. E a Embrapa está disponibilizando 2 novas cultivares em pré-lançamento. Uma delas é a BRS Reponte. Essa cultivar é um trigo para panificação e ela foi desenvolvida na região mais quente do estado,
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, numa região mais quente. Então ela tem uma adaptação maior a essa região mais quente. E tem um trigo, né, que é um trigo que tem dupla aptidão, tanto para a produção de forragem quanto para a produção de grãos, que é o BRS Pastoreio. Esse trigo é indicado para aquele produtor, né, que escolhe, que é uma alternativa de cultura para produzir forragem mais cedo, no início do outono, que aqui a gente tem uma escassez na oferta de forragem. Esse trigo, ele é semeado, pode ser semeado em março, abril, depois de em torno de 50 dias já possibilita o início do pastejo. Pode ser tanto pastejo contínuo como rotacionado, por 1 a 2 meses, 3 meses pode ser. E depois desse pastejo, tirando os animais, ele produz grãos, produz muitos grãos. Comparando com as outras cultivares que a gente tem de trigo do propósito, tem um diferencial que ele produz forragem um pouquinho antes, tendo em torno de 1 semana, 10 dias antes, ele já produz forragem. Produz muito mais grãos também depois que tira os animais e tem um diferencial que esse trigo, ele tem uma característica que a espiga dele tem arista bem pequenininha, né? Ou popularmente o pessoal conhece como trigo peladinho, que não tem arista. Isso é uma característica desejável para a produção de silagem também, que a arista pode causar uma irritação na mucosa da boca das vacas. Então tem esse diferencial. Além de produzir forragem um pouquinho antes, depois de tirar os animais, de 2, 3 meses de pastejo, tirar os animais, produzir grãos e muito mais grãos, tem esse diferencial da silagem também, que o produtor pode optar ou para a produção de grãos ou para a produção de silagem. Tem um complexo de doenças também, se a gente for ver, ferrugem da folha, mancha, oídio, giberela, um bom nível de resistência, é resistente a grande parte dessas doenças, tem uma boa sanidade e a gente, né, espera que venha aí a contribuir, né, para a rentabilidade desse nosso produtor de sistema de integração lavoura-pecuária, venha contribuir na sua rentabilidade e na qualidade de vida desse nosso produtor. Ela tem dupla aptidão, mas o porte dela, se não for pastejado, pode ficar um pouco mais alta e ela daí fica mais suscetível ao acamamento. Então é recomendado o pastoreio para reduzir o porte dela. Você planta antecipado, faz a semeadura antecipada, é uma planta que é mais resistente ao pisoteio, tem alta capacidade de rebrote, então o próprio pastejo vai estimular o rebrote a produzir um maior número de afilhos e daí vai ter também vai promover o rendimento de grãos. Então é indicado o pastejo. Não é só para grãos e nem é só para pastejo. Se recomenda a dupla aptidão para compor sistemas de produção. A gente tem uma outra cultivar, BRS Tarumã, que é muito boa para o pastejo, e essa cultivar não vem a substituir o Tarumã, vem a compor o sistema junto com o Tarumã, porque vai produzir forragem um pouquinho antes do Tarumã, depois vai produzir mais grãos e pode também produzir silagem desse BRS Pastoreio. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Viviane Lara para o SBA. A Expo Direto Cotrijal acontece em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, até amanhã. Por aqui a gente segue segue trazendo informações para o telespectador, agora no que diz respeito às condições climáticas. Em destaque agora as regiões norte e nordeste do país, que continuam recebendo chuvas mal distribuídas. Com isso, a umidade do solo está bastante baixa por lá. Vamos saber com a Nadiara se tem previsão de mudança para estas regiões do país. Nadiara, com você daí. Olha, Juliana e Fabiano, tem previsão de chuva forte em algumas áreas da região norte e também partes do nordeste, mas principalmente no nordeste essa chuva continua mal distribuída e não deve beneficiar todas as áreas. Por enquanto, no nordeste a situação ainda é crítica aqui no interior da região e toda a faixa leste. O índice de umidade do solo ainda encontra-se muito baixo, em torno de 10% ou até abaixo de 10%, e apenas no extremo oeste da Bahia, partes do Piauí e Maranhão, onde voltou a chover forte no último final de semana e agora nesta semana o tempo está um pouco mais úmido, é que a umidade do solo começa a se recuperar. Agora para os próximos dias tem previsão de chuva. Amanhã chove do oeste da Bahia, passando pelo Maranhão até o interior do Ceará. Só que essa chuva ela continua mal distribuída e também não deve se espalhar para esta área amarela, onde a situação vai continuar crítica por causa da falta de umidade. Entre os dias 10 e 14 de março, chove de forma significativa, principalmente no Maranhão, Piauí e também Ceará. Na Bahia, algumas pancadas fortes de chuva no oeste do estado,
mas essa chuva não se estende para o restante da Bahia e nem para os demais estados da faixa leste. Pelo menos até o dia 19 agora do mês de março, essa situação não vai mudar. Previsão ainda de tempo bastante seco no interior baiano, boa parte do litoral também sem chuva e os maiores volumes de água sobre a metade norte da região. Sobre o norte do país é que a chuva já vai se tornar mais generalizada, já vem ganhando força nos últimos dias e a situação já melhorou em algumas áreas do Amazonas, Rondônia, Pará e até mesmo Amapá. Nestas áreas em rosa do mapa, o índice de umidade do solo já aumentou, chega até 100% e ainda há algumas regiões em situação crítica, oeste do Acre, oeste do Amazonas, principalmente Roraima, com baixos índices de umidade no solo. Agora, para os próximos dias, a chuva se torna cada vez mais generalizada e volumosa sobre o norte do Brasil. Algumas áreas devem receber volumes expressivos, com mais de 100 milímetros nesses próximos 5 dias. E vai chover forte também sobre o Pará, também sobre o Tocantins e inclusive sobre o estado de Roraima, que passa por um período de seca severo. Sobre o estado do Tocantins, a chuva é boa para a recuperação da umidade do solo naquelas áreas que estavam em situação crítica, especialmente áreas produtoras de soja. E para o próximo período vai continuar chovendo em quase toda a região norte, desta vez com maiores volumes ainda entre o Pará e Amazonas, onde pode chover em 5 dias de 70 até 100 milímetros. Ok, Nadiara, obrigada pelas informações. No próximo bloco, ela volta com os destaques para a região sul do Brasil. E olha, tem muita soja, previsões para a produção em várias partes do mundo aqui na Agricultura BR. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. E olha, no sul do país chovia forte nesta quinta-feira, pelo menos no começo do dia. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo, então, para a região. Está acontecendo lá em Nome Toque a Expo Direto e a Nadiara Pereira fala como é que fica a previsão do tempo. Nadiara, chovia um pouco mais forte no sul do país. Como é que fica a previsão do tempo para a região? Nesta quinta-feira ainda há risco de tempestades. Até pelo menos a sexta-feira ainda pode chover forte sobre boa parte da região sul, porque além das áreas de instabilidade que já atuavam na região, hoje a passagem de uma frente fria intensificou essas chuvas. Amanhã a chuva mais forte fica concentrada sobre a faixa leste da região. No interior, a chuva já vai diminuir bastante. A partir de amanhã, então, até o dia 14, o tempo seco ganha força no interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Por enquanto, a umidade do solo está boa, principalmente no estado paranaense, então, para aquelas áreas que estão colhendo a soja e também vão plantar o milho, a situação vai ficar bem confortável aí nos próximos dias por causa do tempo. Outro destaque para os próximos dias é a diminuição da temperatura. Teremos madrugadas mais frias. Não é um frio extremo, mas em relação aos últimos períodos, vínhamos passando pelo período mais quente, que é o verão, agora já teremos um declínio acentuado da temperatura. Algumas áreas mais frias devem registrar mínimas abaixo de 10 graus. Durante o próximo período, entre os dias 20 e 24 de março, a chuva volta a ficar generalizada sobre a região sul, com volumes mais significativos sobre o estado gaúcho, que é justamente o estado que está com o solo mais seco. Entre Santa Catarina e Paraná, previsão de chuva de baixo volume acumulado. São pancadas bem isoladas e alternadas com períodos de tempo seco. Essa condição de tempo um pouco mais aberto e também com pancadas mais isoladas alternadas com períodos de melhoria deve persistir pelo menos até o final do mês de março. Eu volto com vocês em Campo Grande. Obrigada, Nadiara, pelas informações. Por aqui a gente volta a destacar a feira Expo Direto Cotrijal, que acontece no Rio Grande do Sul, no município de Nome Toque. Durante esta semana foi lançada uma nova variedade de soja no evento. Quem traz mais informações é a repórter Viviane Lara. A maior feira de agronegócio do sul do Brasil foi palco do lançamento da primeira marca de semente de soja da Bayer, a Creedence, com a tecnologia Liberty Link, outra novidade da empresa. A multinacional reuniu características diferenciadas de germoplasma, oferecendo aos produtores sementes adaptadas às necessidades de cada região produtora de soja no país. Depois de anos de trabalho e a confiança que a gente conseguiu trazer para a nossa marca global de soja, que é a marca Creedence, toda a qualidade que se espera de uma empresa como a Bayer,
a gente veio para esse lançamento e também com a oportunidade de trazer uma nova tecnologia, a tecnologia Liberty Link. Hoje em dia, ter variedades competitivas é um ticket para jogar o jogo. A agricultura brasileira é muito avançada, o produtor é altamente exigente. Então, realmente, nós precisamos nos dedicar muito para conseguir trazer algo que seja atrativo. Dentro do portfólio da Creedence está a tecnologia Liberty Link, que permite o uso do herbicida Liberty, à base de glufosinato de amônia em pós-emergência para o manejo de plantas daninhas. É muito importante que o produtor comece a plantar no limpo, né? E para ele fazer isso, que ele utilize herbicidas que melhor se adequem dentro da lavoura dele, seja glifosato, seja ALS, seja outras maneiras, isso no pré-plantio, para que depois, quando ele plantar uma soja Liberty Link, ele faça só o controle com uma aplicação na pós-emergência, depois que a soja nasceu. A tecnologia Liberty Link está inserida em 11 variedades e distribuída entre as marcas de sementes da Bayer e já estará disponível ao produtor a partir da próxima safra. Foram aproximadamente 8 anos para o desenvolvimento da tecnologia, com a participação de cerca de 2.000 produtores de diferentes regiões produtoras da oleaginosa. Nos últimos 2 anos, cerca de 600 agricultores puderam conferir na sua propriedade a performance da tecnologia Liberty Link. Eu acho que é um momento desafiador para a sojicultura brasileira no que diz respeito a controle de planta daninha. Nós estamos muito confiantes das possibilidades que os nossos clientes terão de explorar essa tecnologia dentro das suas propriedades. Após o lançamento, os produtores puderam acompanhar durante a noite de campo o desenvolvimento da tecnologia na lavoura. O evento foi realizado na agropecuária NH, em Não Me Toque, onde é mantido um sistema rigoroso para o controle das plantas invasoras. A abuva é um problema grande na atualidade. O controle já começa desde o cultivo de inverno. Toda a área coberta com trigo e cevada, apesar dos prejuízos que ela causa muitas vezes, né? Para que no soja ela não se manifeste, né? Segundo o pesquisador Mário Antônio, o aumento da resistência das plantas daninhas foi agravado pelo uso de apenas uma ferramenta para o controle. O manejo de plantas daninhas tem que ser visto de uma maneira integrada, não baseado somente numa estratégia de controle. Isso parece que o agricultor esqueceu por completo. Então, ele esquecendo, o que aconteceu? Um crescente nos casos de resistência e surgimento de plantas que não são mais controladas, pelo menos na mesma intensidade que nós controlávamos anteriormente. No Rio Grande do Sul, eu diria assim, a buva e o azevém são problemas seríssimos que nós temos na região produtora. Mas tem outras espécies que nos preocupam. O capim-pé de galinha, que está num crescente de ocorrência nas lavouras de soja, principalmente. E nos preocupa muito a perspectiva que nós temos de ter entrada de outras espécies que não são comuns aqui na região, ou não são comuns no Rio Grande do Sul, que é o caso do caruru, do Amaranthus palmeri, que é uma planta que tem na Argentina, e na Argentina já está resistente a 2 mecanismos de ação de herbicidas, e que nós temos que adotar práticas para evitar a entrada. Que práticas são essas? Evitar o trânsito de áreas, nessas áreas onde tem a presença dessa planta, porque as sementes são pequenas e podem ser disseminadas facilmente para outras áreas. Viviane Lara para o SBA. Minutos finais do Agricultura BR. Por aqui você volta a ver informações sobre soja no cenário internacional. A gente traz agora em destaques números importantes apresentados ontem pelo novo relatório de oferta e demanda divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Para o mercado da soja, os números foram positivos no que diz respeito ao volume de soja produzida no mundo e também aos estoques de passagem. E o que eu digo dizer positivo quer dizer que haverá menos soja no mercado e, com isso, a tendência de preços é de que subam. Vamos acompanhar os números, então, divulgados ontem. Você de casa vê conosco o relatório de março apresentado pelo Departamento dos Estados Unidos. O órgão estima que o mundo tenha, na passagem da safra 15-16 para 16-17, um volume de estoques de 78.870.000 toneladas de soja. Essa projeção foi reduzida em relação ao que o relatório apresentava em fevereiro, o relatório de fevereiro, que trazia uma marca superior a 80.400.000 toneladas de soja. Portanto, primeira informação positiva. Já que no que diz respeito à estimativa de produção global da oleaginosa,
este volume foi também reduzido, saindo de 320.510.000 toneladas, de acordo com o relatório de fevereiro, para uma estimativa agora de 320.210.000 toneladas do grão. Bom, e os operadores acreditavam que o Departamento de Agricultura americano pudesse aumentar também a expectativa de produção de soja no Brasil. Isso não aconteceu. Em relação ao consumo interno, também permanece como antes. O que mudou foi a expectativa de exportações brasileiras de soja, de acordo com o Departamento de Agricultura americano. Então vamos ver então os gráficos. Nós temos aqui a operação mostrando a expectativa americana, produção em 100 milhões de toneladas igual, consumo em 43 milhões de toneladas também igual. Agora as exportações chegando a 58 milhões de toneladas de soja. Vamos ver então como é que fica o quadro das exportações, porque os americanos aumentaram a expectativa brasileira de fevereiro para março em 1 milhão de toneladas, e isso não é pouco. Nós temos aqui então o destaque, pode passar o próximo gráfico, mostra que na 11/12 foram 36 milhões e 300 mil, 41 milhões e 900 mil na 12/13, 13/14, 46 milhões e 800 mil toneladas, temporada passada 50 milhões e 600 mil toneladas, e em fevereiro estimavam que o Brasil exportasse 57 milhões de toneladas de soja, e agora em março estimam que o Brasil exporte 58 milhões de toneladas. Já para a Argentina, o relatório não trouxe nenhuma novidade no que diz respeito à produção e também à exportação da soja. Vamos acompanhar os números agora, então, para o país vizinho, de acordo com o relatório dos Estados Unidos. A produção continua estimada por eles em 58 milhões e 500 mil toneladas de soja. E a exportação continua também projetada em 11 milhões e 800 mil toneladas da oleaginosa, números que confirmam o mesmo valor apresentado por eles no mês de fevereiro. Na última linha, você vê a projeção da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, que estima uma safra de 58 milhões de toneladas de soja. Portanto, os números aí de ambas projeções estão bastante similares. Olha, os estoques norte-americanos, de acordo com o relatório de ontem, agora são estimados em 12 milhões e 510 mil toneladas e houve uma leve redução em relação à produção. A produção era estimada no mês passado em 106 milhões 950 mil toneladas, agora é estimado em 106 milhões 930 mil toneladas, é o que nós vamos ver no gráfico. O gráfico mostra as últimas safras norte-americanas, temporada 11/12, 84 milhões e 200, 82 milhões e 800 na 12/13, 91 milhões e 400 na temporada 13/14, 14/15, 106 milhões e 880 mil toneladas, 15/16 ficou com 106 milhões e 930 mil toneladas, portanto, 20 mil toneladas a menos do que no mês passado. Agora, em relação aos estoques, havia a expectativa de um aumento, que poderia até ser forte, passar de 13 milhões de toneladas, não foi o que aconteceu. Os estoques ficaram em 12 milhões e 510 mil toneladas, é o que acompanhamos agora. Temos aqui os estoques norte-americanos, você vê o que aconteceu aqui, o pessoal trouxe produção de novo, agora sim estoques, você vê que os estoques, a evolução dele era de queda até a temporada 13/14, 14/15 ficou com 5 milhões e 190 mil, você vê a torre de fevereiro da temporada 15/16, 12 milhões e 250 mil, sobe pouco mais de 250 mil toneladas, 260 mil toneladas, agora no relatório de março, chega a 12 milhões e 510 mil toneladas. Por aqui a gente segue com o programa, trazendo agora em destaque a soja negociada em Chicago, diante de números tão positivos assim para o mercado de menos grãos para ser negociados. As cotações vinham operando em alta. Vamos acompanhar as últimas negociações de agora, então, com a soja, que já muda o rumo dos negócios para algumas posições. Apenas a posição de março se sustenta no valor de $8,80 por bushel, se mantém estável em relação ao fechamento de ontem. Maio opera com leve queda de 0,19% e negocia a soja a $8,84 por bushel. Julho vem a $8,89 mais 50, com queda de 0,19%, e a queda também é a mesma para agosto, que agora negocia a soja a $8,91 mais 75 por bushel. Vamos ver então como é que está a moeda americana operando no Brasil. Esse fator influencia bastante os negócios aqui no país. O dólar tem caído nos últimos pregões e olha só, agora recua 0,45% e o dólar comercial é negociado agora a R$ 3,68 mais 2. Falando de soja, os preços estão mais baixos, nós trouxemos durante o programa para alguns estados e também para a média nacional. O que nós estamos sendo informados pelos produtores é que tem muito pouca ou quase ninguém comercializando soja
soja por conta dos valores mais baixos em reais no Brasil. Estas são as últimas informações da edição. Antes da gente ir embora, você relembra quais foram os principais destaques do dia? Bom, você conferiu aqui na Agricultura BR os levantamentos da Conab, IBGE, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, para as principais produções do Brasil e no mundo. Você viu também que o Brasil exportou em fevereiro um volume de quase 2.800.000 sacas de café, volume esse que apresentou alta de 1,5% em relação a fevereiro do ano passado. Temos destaques também da Expo Direto Cotrijal e também da Fenicafé. E ainda nessa edição você acompanhou a previsão do tempo para as regiões produtoras de soja e a volta das chuvas na região do Mato Piba. Todos os destaques também estão no blog do programa que você acessa pelo portal do SBA. Muito obrigada pela companhia, tenha uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até amanhã.